Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse saquinho aqui de crochê. Gente, olha que lindo! Esse saquinho ele é porta-sachê perfumado, porta-sabonete ou para utilizar aí da forma da sua preferência, né? Dá para você colocar várias coisas aqui e fica super lindo, fácil, rápido e bem econômico. É uma ótima dica aí para dar de lembrancinha, gente. Eu fiz aqui, coloquei aqui o meu sabonete, ó, ele ficou assim. Eu trouxe pra vocês ele em várias opções de fio, ó, de linha, pra vocês utilizarem todo o material que você tiver em casa e ver que dá pra utilizar dois materiais em uma única peça. Eu vou explicar certinho aqui pra vocês. Esse meu saquinho, ele ficou com a medida de 12 centímetros aqui de largura por 15 centímetros de altura. Ficou super lindo, dá para fazer maior. Na videoaula eu ensino como aumentar ou diminuir. Esse aqui, gente, eu fiz ele com o fio número 4 e utilizei também aqui, ó, para fazer a flor, a linha Charme. Então, aqui é uma opção para você ver que dá para você utilizar duas espessuras de fio, né, em uma única peça. O fio Charme e o fio número 4, eles são espessuras parecidas, né? O fio número 4, ele é um pouquinho mais grosso. E esse aqui eu utilizei o fio número 4 para fazer a peça inteira. Eu só utilizei o charme aqui, ó, para fazer esse detalhe da folhinha. E para fazer aqui com o fio número 4, eu utilizei apenas 37 gramas de barbante, gente, super econômico. E esse aqui eu fiz ele todo com a linha Anne. Então, você pode usar a linha Anne, a linha Princesa. Dá para utilizar, como eu falei para vocês, o material que vocês tiverem aí na sua casa. E eu utilizei aqui para fazer esse 19 gramas de linha. Super econômico, né, gente? Para fazer com a linha fina, eu fiz uma carreirinha a mais do que eu fiz na videoaula. Com vocês aqui, eu fiz na videoaula com o fio número 4, né? E com a linha Charme. Fiz aqui 2 carreiras apenas e com a linha mais fina eu fiz com 3 carreiras, para ficar no mesmo tamanho, gente. Ó, a parte de trás eu dei a opção aí que você pode fazer todo de uma cor, é a mesma receita que eu fiz na parte da frente. E fica esse charme. Vamos agora à lista de materiais. Então, gente, eu vou utilizar aqui o fio número 4, você também pode fazer ele todo com a linha Charme. Aqui eu utilizei os 2 fios para dar aí a opção que você pode utilizar, né, 2 espessuras na mesma peça. Vou utilizar o fio na cor rosa pink, ó, esse aqui é o fio Charme. Vou utilizar o verde bandeira e também o amarelo ouro. Para trabalhar com esse fio, eu vou utilizar agulha para crochê 2,5 milímetros. Vou utilizar essas bolinhas aqui de madeira, gente, para fazer esse detalhe, ó. Mas, se você não tiver, ou se você não quiser utilizar, você pode colocar ou uma pérola, ou você pode fazer, ó, um lacinho, igual eu fiz aqui, que também vai ficar super lindo. Vamos agora ao passo a passo. Então, aqui, gente, eu vou iniciar a minha peça fazendo um círculo mágico, ó. Seguro aqui, ó, introduzi a minha agulha, puxo a minha laçadinha e faço aqui a minha primeira correntinha, ó. Puxo aqui o meu fio e faço uma correntinha. Agora, eu faço mais uma, 2 correntinhas. Fiquei com um total de 3 correntinhas agora, para dar a altura de um ponto alto, e vou fazer uma corrente que será de separação. Laço meu fio, venho aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço novamente aqui um ponto alto. Vou fazer aqui um total de 8 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha, ó. Fiz 4, lembrando que contando com essas 3 correntinhas iniciais. Vou fazer aqui até ter um total de 8 pontos altos. Fiz aqui um total de 8 pontos altos e fiz a minha última correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegando esse fio do meu nozinho mágico, né? Do meu círculo mágico e puxo para fechar aqui, ó, toda a minha peça.
Fechei aqui, toda a peça não, para fechar aqui essa laçadinha inicial, gente. Agora, eu vou vir aqui... Vou vir aqui, conto 1, 2... Ó, aqui tá a minha primeira. Segunda, venho aqui na terceira correntinha, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei com 8 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio, porque eu vou trabalhar o miolo de uma cor e as pétalas de outra. Mas, Isabela, eu quero trabalhar todo de uma cor. Então, você vai pegar esse fio e vai caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo de uma correntinha. Eu vou trazer esse fio aqui, ó, só para facilitar o arremate depois. Então, ficou dessa forma aqui. A gente fez o miolinho da nossa flor. Vou pegar agora o meu fio na cor rosa pink. Vou vir bem aqui nesse intervalo que a gente fez de uma correntinha e vou prender o meu fio na cor rosa, ó, fazendo aqui uma laçadinha. Subo 2 e 3. Laço o meu fio, venho nesse mesmo intervalo de uma correntinha e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Contando com as 3 correntinhas, a gente ficou com um total de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, laço meu fio, ó, esses 2 fios eles estão juntos, depois a gente dá 2 nozinhos para arrematar. Venho no próximo intervalo aqui de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Novamente, ó, 2 e 3. Uma correntinha e agora, em cada intervalo desse, de uma correntinha, a gente vai trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, separados por uma corrente, por toda a volta. Segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, fiquei aqui com um total de 8 grupinhos. Fiz aqui a minha correntinha, agora eu venho aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo para fechar essa minha volta. Vou laçar e vou cortar o meu fio novamente, porque eu vou mudar de cor. Vou fazer agora uma volta com verde, né, para ficar sendo as folhas da nossa flor. Se você não quiser trocar de cor, você vai caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de uma correntinha. Então, aqui, eu vou cortar esse meu fio. E para facilitar o arremate, eu vou trazer esse fio aqui, ó, para o intervalo de uma correntinha. Com a linha fina, gente, ele fica, eu acho que fica um pouco mais difícil, né, para visualizar, mas fazer o possível aqui para vocês verem bem certinho. Ficou assim. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde. Peguei aqui o meu fio na cor verde, vou vir nesse intervalo aqui de uma correntinha, que eu trouxe o meu fio até ele, ó, e vou prender o meu fio na cor verde, fazendo uma laçadinha. Eu venho aqui por trás, ó, e puxo aqui esse meu fio na cor verde, pra fazer uma laçadinha. Ou você pode fazer também um nozinho, prender o seu fio fazendo um nozinho. Agora, eu faço mais 2 correntinhas, contando com essa que a gente prendeu o fio, a gente fica com um total de 3 correntes. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos, ó. 1, 2. Contando com as 3 correntinhas, fiquei agora com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e aqui eu vou fazer 3 pontos altos.
Então, aqui nesse intervalo de uma correntinha, a gente vai formar o nosso primeiro leque, ó. 3 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com um leque. Agora, eu faço uma correntinha, laço meu fio, venho no intervalo de uma correntinha e vou fazer um grupinho apenas de 3 pontos altos, ó. 2 e 3. Uma corrente, laço meu fio. No próximo intervalo de uma correntinha, eu vou fazer agora um leque novamente, de 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Uma corrente, e essa aqui será a nossa repetição. A gente faz um leque, um grupinho de 3 pontos altos. Um leque, um grupinho de 3 pontos altos. A gente vai ficar com um total de 4 leques nessa volta. Finalizei, gente, aqui toda a minha volta. Então, eu fiquei com um total, ó, 1, 2, 3, 4 leques. E entre um leque e outro, a gente ficou com um grupinho de 3 pontos altos. Vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar, e aqui eu já cortei o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores. Eu vou trabalhar agora com meu fio na cor crua. Se você não quer mudar de fio, você caminha com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntes. Eu vou pegar esse ponto, esse fio, e vou trazer ele aqui até o intervalo de 2 correntinhas, para facilitar aqui o meu arremate. A parte de trás, gente, ele vai ficando assim, ó, os 2 fios, eles vão ficando juntos, a gente dá 2 nozinhos para arrematar e facilita bastante. Então, aqui na videoaula, eu vou fazer com vocês, eu vou intercalar, né, os fios, eu vou fazer com o fio charme e também com o fio número 4. Mas, você pode fazer a sua peça toda com o fio número 4 ou toda com o fio charme. Essa peça aqui, ó, eu fiz o início com o fio número 4, e aqui eu coloquei a linha charme só no verde, e o restante da peça eu fiz todo com o fio número 4. Para vocês verem que dá para utilizar todas as sobrinhas de fio que vocês tiverem aí na casa de vocês. Peguei aqui o meu fio número 4, a diferença do fio 4 para o fio charme é pouca, gente, então dá para usar tranquilamente. Vou vir aqui no meu intervalo, ó, dentro do leque, e vou prender esse fio, fazendo aqui uma laçadinha. Subo 2 e 3. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, e aqui eu vou trabalhar leque sobre leque. Fiz um, ó, 2 pontos altos. Contando com as 3 correntes, a gente fica com um total de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço agora mais 3 pontos altos, para a gente formar aqui o nosso leque. Uma corrente de separação, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de uma correntinha, e aqui eu vou fazer, gente, um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 e 3. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma correntinha e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente e dentro do leque, novamente eu repito leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição
a nossa peça, ela vai ficando assim. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, segui fazendo aqui por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu conto 1, 2 e na terceira corrente eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntinhas no meio do meu leque, ó. Tá ficando assim. Aqui eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e repito leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Dois e 3. Uma corrente, laço meu fio, venho no intervalo aqui de uma correntinha e faço o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, aqui a gente vai fazer, ó, uma corrente de separação. A gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez nessa volta anterior, leque sobre leque. Em cada intervalo desse de uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar no leque, a gente repete leque sobre leque. Então, essa será a nossa sequência. Eu vou fazendo assim por toda a volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, fiz a mesma repetição, ó, leque sobre leque, em cada intervalo de uma corrente e grupinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, eu conto 1, 2 e na minha terceira correntinha, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio. Se você estiver fazendo com a linha Anne, que ela é mais fina, você faz uma carreira a mais. Aqui eu fiz 2 carreiras apenas com a cor crua. Se você estiver fazendo com a linha mais fina, né, com a linha Anne, você faz uma carreira a mais, que é para ficar aí o tamanho certinho. Então, agora, eu vou fazer mais um quadradinho desse, exatamente igual a esse aqui. Se você preferir, você pode fazer ele todo de uma cor, para ficar assim, ó. Igual eu fiz nesse aqui. A parte de trás, eu fiz ele todo de uma cor. Ou você pode fazer o square exatamente igual para ficar dos dois lados, né? Dessa mesma forma. Então, esse aqui da videoaula, eu vou fazer os dois lados iguais. Eu vou fazer a mesma repetição, eu vou usar as mesmas cores. Mas, se você quiser fazer todo de uma cor, você vai fazer a mesma sequência sem mudar de cor. Vou fazer aqui mais um quadradinho desse e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as minhas voltas. Então, eu fiz mais um quadradinho exatamente igual ao que eu fiz aqui, ó, junto com vocês. Aqui na parte de trás, vocês lembram que eu falei para arrematar o fio ficar mais fácil, deixando os dois juntos? Então, aqui, eu venho e faço 2 nozinhos, ó. Faço o meu primeiro nozinho. O primeiro eu não aperto tanto. E o segundo, eu aperto bem firme. Você pode fazer até 3 nozinhos. Ó, vem aqui e corta o fio. Faz isso com todos esses fios que eles estão juntos. Ó, com todos esses aqui. E esse aqui a gente faz o arremate com agulha de tapeçaria, que eu vou ensinar a vocês como fazer. Então, agora, gente, vamos fazer a união de um square com o outro. Eu vou fazer da seguinte forma. Essa aqui é o lado avesso, então, eu vou fazer assim, avesso com avesso. Vou unir aqui os dois lados. Afastei aqui um pouquinho a câmera, acho que vai dar pra vocês verem melhor. Então, ó, avesso com avesso. Lado direito tá pra cá, pra mim, e o lado direito aqui também tá pra fora da minha peça. Agora, pra unir um square no outro, eu vou vir aqui, bem nesse intervalo, ó. Aqui tá o intervalo, né, do leque que a gente tava fazendo. Eu vou dentro desse leque, e aqui atrás, dentro desse leque também, ó. E vou fazer um ponto baixo.
Novamente, eu vou dentro desse leque aqui da frente e o leque aqui de trás, ó. E faço um ponto baixo. Em cima desse próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo pegando o ponto da frente e o ponto de trás. Sempre pegando o ponto da frente e o ponto de trás, ó. Um ponto baixo. Que eu vou arrumar ele bem certinho, ó. Venho no próximo ponto, pegando o ponto da frente e o ponto de trás e faço um ponto baixo. No próximo ponto, pegando o ponto da frente e o ponto de trás e faço um ponto baixo. Nesse intervalo aqui de uma correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo, ó, pegando o da frente e o de trás. Faço um ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma até chegar aqui no meio desse leque, ó. Prendendo com um ponto baixo. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, os pontos baixos até chegar aqui no final. E dentro desse leque, ó, eles já vão ficar bem certinho, gente, ó. Fica um square dentro do outro e já ficou com um espacinho aqui. Então, aqui dentro desse leque, pegando a parte da frente com a parte de trás, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos, ó. Faço 1, 2 e 3. E agora, eu vou seguir fazendo a mesma repetição que a gente fez aqui do lado. Então, em cima de cada pontinho desse, a gente vai fazer um ponto baixo, pegando o square da frente com o square de trás, pra gente fazendo a união. E ele vai ficando com esse acabamento aqui, ó, em pontos baixos. A gente vai fazer assim, e quando chegar dentro do leque, a gente vai fazer os nossos 3 pontos altos. Quando chegar nesse leque aqui, a gente faz 2 pontos altos apenas. Com 3 pontos altos, é só nesse leque e nesse leque, que aqui é a parte de baixo. Então, a gente vai seguir fazendo os nossos pontos baixos até chegar nesse leque aqui. Essa parte é a parte que vai ficar aberta, ó. Então, a gente vai seguir fazendo até chegar aqui. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus pontos baixos, ó. Dando a volta aqui nessas 3 laterais, ó. Trabalhei 1, 2 e 3. Então, aqui eu coloquei 3 pontos baixos também dentro desse leque, exatamente igual eu fiz aqui. E quando chegou aqui nesse leque aqui da lateral, eu coloquei 2 pontos baixos apenas, exatamente igual a gente fez, ó, pra prender aqui o comecinho. Então, agora, tá ficando dessa forma aqui a abertura, ó. E esse acabamento com ponto baixo, gente, dá todo um charme na peça. A parte de trás, ó, ficou assim. Por isso, eu dei a opção aí no começo do vídeo, né? Da parte de trás, você pode fazer ele todo com o fio na cor crua ou fio aí da cor da sua preferência. Aqui eu fiz assim, mas você pode fazer todo de uma cor também. Igual eu fiz aqui, né? Ó, uma opção para vocês. Então, vamos iniciar agora a próxima volta, ó. A gente vai fazer da seguinte forma. Aqui eu fiz o meu ponto baixo. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, ó. Laço meu fio e aqui dentro desse intervalo do leque, eu vou fazer um ponto alto. Aqui a gente vai ficar com um grupinho de 3 pontos altos, só que o último ponto a gente vai terminar aqui, ó, no final da volta. Agora, eu faço uma correntinha de separação, laço meu fio e nesse próximo intervalo aqui, ó, de uma correntinha, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Gente, é muito fácil de fazer, rápido, econômico e é um mimo, né? Dá pra você aí dar de lembrancinha para sua cliente, dar a opção da cliente, né? Dar de lembrancinha de várias formas, né? Dá pra você colocar o sachê perfumado, sabonete,
Dá pra você colocar chocolate também, gente. Dá pra usar ele de várias formas. Então, venho aqui, ó, sigo fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos com uma corrente de separação. Laço meu fio e agora, ó, nessa emenda que a gente fez, eu vou vir dentro desse leque e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio e aqui em cima desses pontos baixos que a gente tinha feito, ó, vou pegar bem aqui nesse ponto, bem em cima dele, e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio e agora nesse leque aqui de trás, nesse espacinho, eu vou fazer um ponto alto, para ficar aqui, ó, com um grupinho de 3 pontos altos também. Uma corrente e vou seguir fazendo agora 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma correntinha até chegar aqui, ó, dentro do leque. Bom, gente, segui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Laço meu fio e aqui dentro desse leque eu vou fazer um ponto alto apenas, que é para fechar a nossa volta e fazer aqui, ó, um grupinho de 3 pontos. Eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de uma correntinha. Subo 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, a gente ficou com um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente e agora, em cada intervalo desse de uma correntinha, a gente vai fazer um grupinho, ó, de 3 pontos altos separados por uma corrente, por toda a nossa volta. Segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha eu vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse fio, porque eu vou fazer o acabamento da minha peça com outra cor. Ó, cortei aqui o meu fio, agora eu vou caminhar com esse fio até chegar no intervalo de uma correntinha para facilitar o meu. Ó, já vamos arrematando ele, vai ficando assim. Então, agora, gente, eu vou pegar o meu fio na cor rosa, eu vou trabalhar com a mesma cor que eu fiz aqui a minha florzinha. Eu vou vir nesse intervalo aqui de 2 correntinhas, ó, rente com os meus pontos baixos, vou vir bem aqui na lateral e vou prender o meu fio rosa fazendo uma laçadinha, ó. Venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu subo 1, 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo intervalo e aqui eu vou fazer um total de 4 pontos altos, ó. 1, fiz aqui, gente, ó, 2, agora eu vou fazer 3, 4 pontos altos, ó, sem contar com aquelas 2 correntinhas que a gente fez. Vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha e vou prender esse fio com um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Venho no próximo intervalo e prendo com um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, segui fazendo assim até chegar no final, ó. A minha peça, ela tá ficando assim. Se você quiser fazer mais carreiras aqui com os pontos tijolinhos, né? Eu fiz 2, você pode fazer com 3, com 4, vai aí da sua preferência. E para fazer esse quadrado aqui maior, gente, a gente só seguiria fazendo, né, a mesma repetição que a gente vinha fazendo, leque sobre leque, e em cada intervalo de uma correntinha, 3 pontos altos. Pode fazer maior, né, e você vai crescendo aqui, dando a volta, e depois você faz essa emenda aqui, ó, tanto na parte, aqui tá do lado avesso, gente, tanto da parte aqui, ó,
dessa lateral, o fundo e da outra lateral. Então, para você fazer em outros tamanhos, você vai crescer nessa parte aqui, ó. Antes de fazer a emenda, vai fazendo mais carreiras de leque sobre leque, 3 pontos altos em cada intervalo de uma correntinha. Então, chegando aqui no final, eu fiz os meus 4 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, naquele ponto baixo que a gente fez, e vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse fio. Para arrematar ele, ó, a gente vem aqui e esconde ele entre os pontos. Eu vou trazer ele, ó, puxando aqui com a linha, com a agulha mesmo de crochê. Você pode também fazer o arremate com a agulha de tapeçaria. Eu vou trazer ele até esse espacinho aqui, ó. E quando chegar aqui, eu faço um nozinho para arrematar esse fio. Ó, o primeiro nó eu não aperto muito. E o segundo, eu aperto bem, ó. E aqui eu corto esse fio. Depois eu pego um pinguinho de cola pano ou cola de silicone e passo bem aqui. Então, aqui tá ficando dessa forma, gente. Olha que fofinho fica esse acabamento. Agora, eu peguei o meu fio e fiz um cordão com 70 correntinhas. Para fazer esse cordão, eu utilizei o fio charme e eu fiz ele com fio duplo, gente. Então, eu peguei aqui, ó, uma perninha do fio aqui de dentro e outra perna aqui de fora. E eu vou trabalhando assim, ó, com fio duplo. Fiz aqui um total de 70 correntinhas, mas se você preferir trabalhar com um fio único, você pode fazer essas correntinhas trabalhando com um único fio. Eu vou vir aqui bem na lateral da minha peça novamente, ó. Vou pegar esse cordão aqui e vou passar... Eu não vou pegar aqui nesse espaço, gente. Eu vou vir bem aqui, nesse intervalinho, ó. Entre um ponto alto e outro, e vou passar o meu fio aqui por dentro, ó. Agora, eu vou trazer ele pra frente já no intervalo de uma correntinha. E vou passando ele aqui em cada intervalo desse, de uma correntinha, dando a volta aqui em toda a minha peça, ó. Chegando aqui no final, ficou aqui esse intervalo, eu vou vir aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos e vou passar o meu fio, ó, entre um ponto alto e outro também, pra ficar bem certinho. Eu preferi fazer assim, mas você pode fazer aí de acordo com a sua preferência, gente. E agora, eu venho no espaço de uma correntinha e trago o meu fio também, ó. Então, esses dois fios, eles vão ficar aqui. Você pode fazer apenas um lacinho, ó. Você amarra aqui e faz o seu lacinho. Ou você pode usar essa bolinha, ó, de madeira, que foi como eu fiz aqui também, né? Então, para utilizar a bolinha de madeira, eu peguei uma agulha de tapeçaria, tá aqui, ó, a minha agulha de tapeçaria, e vou passar esses fios. Deixa eu cortar aqui a ponta só para igualar os meus fios. Ó. Vou passar aqui. E passo todos eles por dentro desse espacinho aqui, ó. Quando você for comprar essas bolinhas de madeira, vocês vão olhar se dá pra passar o cordão no espacinho que ela tem, ó. Então, eu vou vir aqui e vou, ó, pra ela ficar bem... Não ficar folgada, gente, pra ela ficar justinha, né? Pra ela não ficar caindo. Então, ficou assim. Agora, eu vou vir aqui nessa pontinha... segurando as duas e vou fazer um nozinho, ó. Aperto bem firme. E agora eu vou cortar essas pontinhas. Então, aqui, a gente regula, ó. Abre a nossa bolsinha e depois, pra fechar,
a gente, ó, regula aqui com esse... Ó. E fica assim. Super linda, fácil, rápida de fazer. Você pode fazer aí com a linha que você tiver. Olha com o lacinho também, que charmezinho que fica, gente. E aí, você pode colocar... Eu vou colocar aqui... Ó, esse aqui já tá com um sabonete. Você pode utilizar aí da forma que você preferir. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.